por torneio, e ter conseguido avançar tanto é, como eu disse, um dia difícil, mas uma semana muito positiva. E agora eu olho para frente e vou pensar nos meus próximos campeonatos. Tudo isso que eu vivi aqui me dá confiança para seguir e com certeza me fez entender mais o meu corpo e os meus limites. To keep going and for sure understanding a little bit more body and my limits. É isso aí, João Fonseca. Olhar adiante agora, mirar o futuro, não é? Porque esse menino tem um talento exuberante e certamente vai brilhar muito no circuito internacional. O Jakub Mensik, que venceu então o João Fonseca por 3-0, vai enfrentar na semifinal o alemão Alexander Zverev, que é o candidato favorito a ficar com o título em Roland Garros. O Zverev eliminou o espanhol Rafael Jodar também por 3-0. Hoje acontecem os outros jogos das quartas de final e que vão definir também as semifinais. O Félix Auger-Aliassime vai enfrentar o Flávio Cobolli e o Matteo Berrettini joga contra o Matteo Arnaldi. A gente vai ficar de olho também para descobrir aí os semifinalistas desses dois jogos, desses dois confrontos. Então, Pedro, é o seguinte, quero reforçar o convite para toda a nossa audiência, para os ouvintes que estão conosco, os telespectadores que estão nos acompanhando, em áudio e vídeo, uma grande cobertura da Bandeirantes. A gente já começou a nossa grande cobertura, mas daqui para frente a gente só intensifica, não é? Porque a nossa equipe vai chegando aí aos poucos, ao longo da próxima semana, nos Estados Unidos, para essa grande cobertura. Então eu, João Paulo Capelanes, Bruno Migliozzi, Paulo do Vale, Ulisses Costa, vamos nos juntar ao Leandro Quesada, ao Alexandre Pretzel, que já estão lá, para a gente poder seguir falando de Copa do Mundo, levar ao ouvinte, ao telespectador da Bandeirantes, todas as emoções desse Mundial de Futebol que vai ser muito legal. O preço tá caro, os ingressos não são acessíveis e não tem problema nada disso, não se preocupe. Se você não vai aos Estados Unidos, fique aqui no Brasil ouvindo e assistindo a Bandeirantes, porque também tem uma coisa importante, hein? Ô Pedro, tem uma guerra, aí o povo tá querendo saber quem é que vai gritar o gol primeiro. Não entrem nessa guerra aí, sintonizem a Bandeirantes porque aqui certamente o gol sai primeiro. É aqui na Bandeirantes que o nosso ouvinte e o telespectador vão acompanhar o gol primeiro, sem delay, sem atraso nenhum. Saiu o gol nos Estados Unidos, a gente grita no mesmo instante e o nosso ouvinte e telespectador ouve aqui com a gente em tempo real. E você fica agora aqui na Rádio Bandeirantes com o Manhã Bandeirantes Campinas. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Olá, muito bom dia a você que escolheu a Bandeirantes para ficar informado nesta manhã de quarta-feira, hoje 3 de junho de 2026. Olha como o tempo passa. Cuidando da lojinha do titular do programa, que é o Heitor Fredo. Ele acordou hoje com uma indisposição na voz, está se cuidando, mais tarde ele chega já, mas nós estamos por enquanto aqui com o apoio da Nath Luquezzi. Vamos então fazer esse programa até às 11h30 da manhã. Você está sintonizado nos 85,7 aqui pela Bandeirantes e, claro, para quem está conectado também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes em todo o planeta, o nosso bom dia também. Nós temos o fundamental apoio técnico do Alan Zandelato,
Temos também a supervisão técnica do Gil Kleber e a direção geral de Rodolfo Neves. Nath Luquezzi, bom dia para você. Bom dia para você, Sena, bom dia para você, ouvinte. E pois é, hoje que estamos à beira de um feriado, pré-feriadão, amanhã, já dia 4 de junho. Como passou rápido esse ano, né? Passa rápido demais. A propósito aí do feriado, daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal lá da Autoban, né? Que é justamente a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes. Vamos conversar com o coordenador de tráfego da Autoban, João Moacir. Ele vai nos dar algumas dicas, falar sobre a expectativa de movimento nessas estradas, né, nesse corredor que é muito importante aqui, que liga a capital e o interior de São Paulo. E, claro, aquelas dicas para você tomar cuidado aí. Você que vai pegar a estrada, normalmente fica bastante cheio. Nós temos muitos assuntos importantes para tratar no programa e bota assunto importante nisso, viu? Temos uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil acontecendo aqui. O alvo principal dessa operação é o vereador de Campinas, Vini Oliveira. Você tem acompanhado aqui na reportagem do Grupo Bandeirantes que essa investigação está relacionada aí a um vídeo que mostra o parlamentar em uma empresa de ônibus depois do leilão da concessão do transporte público da cidade. E nessas imagens, o vereador e um assessor dele aparecem no encontro ali manipulando uma mala preta, uma caixa preta, onde são depositados no interior desse compartimento envelopes, cujo conteúdo ainda não está bem esclarecido. Então ficou estranho. A Câmara Municipal de Campinas, os vereadores da cidade instalaram esta semana uma comissão processante para investigar também essas circunstâncias desse episódio envolvendo o vereador, e a gente tem a nossa reportagem na rua, a gente vai trazer daqui a pouco os detalhes. Bom, a gente tem alguns assuntos também importantes a tratar com relação aí ao cenário nacional, internacional e, claro, as notícias domésticas aqui da nossa região. Nós já temos alguma coisa em relação à previsão do tempo, Nath, para o feriadão? Já temos sim. Inclusive, além da previsão completa para o estado, eu também já trago para vocês, para você conseguir se planejar. Afinal, tem muita gente que mesmo com o friozinho ainda se planejou para descer a praia, tem muita gente que também vai para cidades aqui da região, Águas de Lindóia, Serra Negra. Então, já eu trago para você também esse panorama de como fica o tempo nessas cidades, mas para todo o estado, mesmo sem previsão de temperaturas extremas nessa primeira semana de junho, a gente ainda tem um cenário da atuação de um forte sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar que permanece posicionado ali sobre o Oceano Atlântico na altura do Paraguai, e a aproximação desse sistema é que deve intensificar os ventos ainda nesses próximos dias. Além do ar mais frio, a circulação associada ao sistema de alta pressão também favorece o transporte de umidade do oceano para o continente. Então, essa configuração é o que mantém o céu com maior cobertura de nuvens e cria condições favoráveis para a formação de nevoeiros logo pela manhã. A gente vê que durante a manhã ali bem cedinho tem bastante névoa úmida e chuviscos ocasionais, mas não são esperados chuviscos para Campinas, apenas algumas cidades aqui da região. No final de semana, entre sábado e domingo, a gente pode registrar mínimas aí abaixo dos 10 graus. Domingo, por exemplo, teremos mínimas de 8 graus, então bastante frio para o finalzão de semana. Mesmo distante do continente, esse sistema de alta pressão que eu comentei continua exercendo influência aqui no nosso estado, o que favorece a entrada de um ar mais fresco e impedindo uma elevação mais significativa das temperaturas também no final de semana. Com isso, a sensação de frio deve permanecer presente aí ao longo dos próximos dias, especialmente durante as manhãs, madrugadas, período em que temos maior nebulosidade. Muitas pessoas veem as nuvens presentes no céu e perguntam, será que vai chover? Não. Até o sábado não temos previsão de chuva. Agora, para a próxima semana, provavelmente chega mais uma frente fria. Os meteorologistas ainda estão analisando se essa frente fria traz chuva na próxima semana. Mas, por enquanto, o feriadão apenas frio mesmo. É um eita atrás de ixe, né? Porque é frente fria que vai, frente fria que vem. Sim, teremos 2 frentes frias chegando ainda nesse mês. Caramba! Bom, eu queria saber do nosso ouvinte, eu fui mal educado, nem divulguei aqui o nosso WhatsApp. Pelo amor de Deus. Para o nosso ouvinte aqui. O nosso WhatsApp é o 971021493. Vou repetir aqui, 971021493, claro, DDD 19, e já que estamos aqui sediados no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas. Então esse é o nosso WhatsApp para você participar e a gente sempre gosta da sua opinião.
E eu queria saber também, entre outras coisas aqui, que vai ser colocado ao longo do nosso programa, o que você está achando aí desse inverno? Você gosta do frio, não gosta do frio? Já preparou o casaco? Vai viajar no frio? Você gosta mais de turismo de montanha? Ou você gosta de ir para a praia? Qual é a sua? Eu queria saber, o ouvinte aqui, Bandeirantes, o que exatamente pretende fazer e qual é a sua preferência nesse inverno, segundo os meteorologistas aqui, que trazidos pela voz da Nath Lucchesi. Vai vir um El Ninho muito brabo também dessa vez. E o frio, o pessoal tem que se preparar para o frio, aparentemente, né, Nath? Porque o El Ninho se configura agora em junho, que geralmente, né, quando ele se configura, ele ainda não traz os resquícios, que na verdade seria calor. O que os meteorologistas apontam é que o calor extremo só vem mesmo entre setembro e outubro. Ele se configura ainda em junho aqui na nossa região, né, na América do Sul, porém, os resquícios e o que este El Ninho vai causar, ele só vai causar mesmo no verão, durante a primavera, né, ali início da primavera. Então, por enquanto, não temos expectativas de um verão quente. O que era muito apontado é que provavelmente poderíamos ter um inverno com ondas de calor, mas por enquanto nada. Por enquanto, realmente, só ali entre setembro e outubro que o El Ninho começa a dar as caras por aqui. Muito bem. Eu pedi aqui a impressão do ouvinte, né, sobre a preferência, inverno, verão. Rosângela, minha mulher, e eu gostamos de calor, de praia, mas a gente gosta de viajar para tudo quanto é lado, né, para aproveitar e tal, independentemente aí do clima e do destino. E você, Nath Lucchesi? Falam que é melhor a gente sofrer na praia do que sofrer em casa, né? Então, tanto faz. Olha, lá em casa, eu e meu marido, a gente gosta bastante de praia, bastante calor, mas eu particularmente adoro ir para essas cidades muito montanhosas. Quando vamos à Serra Negra é muito bom, Monte Verde, que é aqui pertinho também, sul de Minas. Eu gosto de pegar um friozinho também, viu? Eu sou fã de um frio também. Mas acho que para quem vai descer para praia nesse feriadão, nesse final de semana, por mais que esteja frio, é gostoso. Você vê o sol, você vê a paisagem, passei ali pela hora lá da praia, não tem tempo ruim, não. É verdade. Muito bem. Bom, gente, vamos falar então agora aqui de um assunto um pouquinho mais espinhoso, que é justamente o Igor Val, nosso repórter, está na rua, está acompanhando aqui a operação em Campinas. Tem uma operação policial. O vereador de Campinas, Vini Oliveira, é alvo de uma ação do Ministério Público e da Polícia Civil que foi desencadeada nesta manhã. A investigação está relacionada a um vídeo onde o parlamentar aparece em uma empresa de ônibus, numa reunião ali com acionistas, com os donos, né, da empresa de ônibus, depois do leilão da concessão do transporte público coletivo de Campinas. Nessas imagens, o vereador aparece ali junto de um assessor, empunhando uma mala. Né? Eles estão ali com um compartimento, parece uma mala, uma caixa preta. E ali durante a conversa, alguém entrega alguns envelopes que são inseridos nessa caixa preta. E esses envelopes ainda não têm o conteúdo revelado. Né? E aí os dois, assessor e Vini, saem, né, dessa reunião com essa mala, levando essa mala contendo, portanto, os envelopes cujo conteúdo ainda não foi revelado. Então, esse é o alvo principal dessa ação do Ministério Público e também da Polícia Civil, e nós estamos já em contato com o Igor Val, nosso repórter que acompanha justamente essa ação. Bom dia, Igor. Oi, Siena, bom dia para você, Nath Lucchesi, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Neste momento acontece uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil e o alvo principal é o vereador Vini Oliveira do Cidadania. Esta operação, Siena, apura se Vini Oliveira recebeu valores de uma empresa de ônibus logo após a concessão do transporte de Campinas. Além de Vini Oliveira, assessores do parlamentar, o dono dessa empresa de transporte e o filho do dono da empresa também são alvos desta operação. Os policiais ainda estão na rua, dando cumprimento a essas ordens judiciais. Ao todo foram 11 endereços ligados ao vereador, na casa, no gabinete e também endereços ligados aos outros alvos desta operação. Uma ação, Siena, como eu disse, que acontece após aquela câmera de segurança flagrar Vini Oliveira junto com um parceiro dentro de uma empresa de ônibus de Campinas logo após essa concessão do transporte público. Neste vídeo, Vini é flagrado recebendo um malote.
A polícia apura o que tinha dentro desta caixa. Tudo ainda está sendo trazido aqui para a sede da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Já chegaram caixas, pendrives e tudo agora vai ser analisado para verificar o que tinha dentro deste malote, Sena. O vereador está internado e, claro, a gente segue acompanhando esta operação e ao longo do dia atualizando as informações na Rádio Bandeirantes e também na TV Band, Sena. Ok, obrigado Igor Val pelas suas informações. Então aí, portanto, né, o Vini Oliveira é um vereador alinhado ao espectro da direita, né, em Campinas. Ele foi o segundo parlamentar mais votado nas eleições. Ele também se coloca como influencer, né? Ele tem uma atuação bastante incisiva, fiscalizando prédios públicos, serviços públicos, e ele também tinha uma atuação muito forte, né, na cobrança dessa questão envolvendo o transporte público da cidade. Então, por isso ficou bastante estranha essa situação, né? Porque o que se discute é se dentro desses malotes, dessa caixa preta, contendo esses envelopes e no interior desses envelopes, teria ou não dinheiro, que aí no caso seriam valores pagos em propina para, de alguma maneira, o parlamentar minimizar, não entrar ali de sola contra as empresas do transporte público que estão disputando a concorrência, coisas desse tipo. É essa a discussão, aí, portanto, a gente continua esperando as explicações do vereador. Como o Igor Val já lembrou, ele está internado. Logo nessa semana, quando teve na segunda-feira, quando teve a comissão processante instalada na Câmara, ele já estava internado, teve lá um problema de saúde e se mantém internado. A assessoria, por enquanto, não tem uma nota, né? A única coisa que a defesa do advogado disse antes dessa situação toda, que ele iria se manifestar nos autos e provar sua inocência também ao longo dessa comissão processante, e a gente continua, portanto, acompanhando esse caso bem complexo. Lembrando que nessa operação aí do Ministério Público e também da Polícia Civil, como disse ali o Igor, são 11 mandados, né, ordens judiciais cumpridos nessa manhã, e além do vereador Vini Oliveira e assessores do parlamentar, o dono da empresa de transporte, né, de uma empresa de transporte, e filhos do dono dessa empresa de transporte também são alvos dessa investigação. Numa situação como essa, claro que as informações ainda estão sendo apuradas, os nossos editores estão organizando essas informações que vão chegando a conta-gotas. É claro que a polícia não revela tudo antes de colocar uma entrevista coletiva e esclarecer exatamente o que se tem de concreto até o momento, mas normalmente numa operação como essas, nessa busca e apreensão, as pessoas pegam documentos, pegam arquivos digitais, normalmente tem também a questão de captura de celulares, né, equipamentos de comunicação móvel, para depois, com mandados judiciais, quebrar, né, o sigilo e conseguir ali estabelecer parâmetros e provas que ajudam nessas investigações. Então a situação um pouquinho complicada, né? A gente lembra que a Câmara abriu essa comissão processante contra o parlamentar. Existiram outras possibilidades já ao longo dessa legislatura de comissão processante que acabaram não virando em nada, mas desta vez, como houve ali 29 vereadores presentes, por unanimidade, aprovaram a CP, então a situação política do vereador está bastante complicada. E claro que também, do ponto de vista aí da polícia e do Ministério Público, ele tem bastante a explicar também. Não estamos julgando, muito menos condenando o vereador, mas a situação é difícil, é complexa, e claro que toda a sociedade, não só a gente aqui do Grupo Bandeirantes, espera uma explicação convincente do parlamentar. Nath, temos alguma coisa aí? Alguma informação? Alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Sim, com certeza. Inclusive para você, motorista, aí já se planejar, vamos trazer aqui para a cidade de Campinas para viabilizar a implantação de um piso de concreto junto à parada de ônibus. A INDEC, então, vai interditar
parcialmente ao tráfego de veículos a faixa direita da Avenida Andrade Neves, no trecho ali entre as vias Advogado Luiz Gama e Dr. João Arruda, na altura do numeral 1756. As obras então começam amanhã, quinta-feira, dia 4 de junho, então se programe porque amanhã é feriado, a partir das 8 horas da manhã. Então você que vai trafegar por ali já se programe porque temos uma fluidez no trânsito diferente para amanhã. Essas obras inclusive devem prosseguir até o dia 15 de junho, vai depender muito das condições climáticas, mas como eu disse, não chove até o dia 15 de junho, provavelmente então as obras consigam ser concluídas até então. O trânsito flui normalmente na faixa da esquerda e para viabilizar os trabalhos, o atendimento aos usuários vai ser remanejado provisoriamente para a próxima parada, localizada no trecho que antecede ali a chegada à Torre do Castelo. São 4 linhas atendidas nesse ponto impactado, então você que usa a linha 241 Vila Padre Manuel da Nóbrega 1, 242 no Jardim Miranda, 311 Jardim Santa Mônica e 377 Vila Marieta Shopping Dom Pedro, além de linhas intermunicipais também estarão ali sendo atendidas durante esse período. As obras de substituição do piso asfáltico por concreto são realizadas pela TEHM Engenharia como uma das frentes ali de obras viabilizadas por contrapartidas financeiras ao município. Como sempre, agentes da mobilidade urbana vão sinalizar a interdição, orientam condutores, usuários do transporte público e monitoram a região impactada. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a faixa da direita da Avenida Andrade Neves. Muito bem, ligados então, portanto, aí nessas questões todas. Bom, vamos falar agora de uma operação policial aqui envolvendo processos alfandegários, viu? Auditores fiscais da Receita Federal e agentes da Polícia Federal desarticularam o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado à área aduaneira. Segundo as investigações, um servidor público federal de Santa Catarina recebia propina para beneficiar empresários. Ordens judiciais também foram cumpridos em 4 cidades da nossa região e a reportagem é do Igor Val. O principal alvo da operação... Bom, muito bem. A gente teve um pequeno desvio aqui na nossa questão de ingestão técnica do material, mas a reportagem é do Igor Val, a gente vai colocar aqui no ponto e assim que ela estiver pronta a gente roda aqui. Ou a gente roda daqui a pouco, viu, Alan? Não tem problema não. Podemos chamar já a reportagem dos processos alfandegários que estão sob investigação da Polícia Federal e também de auditores fiscais da Receita Federal. Vamos lá. O principal alvo da operação é o ex-auditor fiscal da Receita Federal, Marcos Vinícius Nali Simeone Filho. Segundo as investigações, ele usava o cargo para beneficiar empresários do setor logístico em troca de vantagens ilícitas, facilitando os processos alfandegários. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito usava empresas abertas em nome de familiares para esconder o caminho do dinheiro e dar aparência de legalidade aos valores recebidos como propina. Os indícios de recebimento de cerca de R$2 milhões foi encontrado uma conta no exterior, contrato de gaveta, e também foram apreendidos R$515 mil em espécie na casa de um empresário. Foram bloqueadas 65 contas bancárias. Foram apreendidos 19 veículos. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Na nossa região, os agentes cumpriram ordens judiciais em Campinas, Paulínia, Valinhos e Hortolândia. O servidor investigado foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Essa ordem visa evitar que o servidor continue na prática criminosa e também evitar que ele dificulte as investigações. Durante as buscas, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, moedas estrangeiras, além de bloquearem dezenas de contas bancárias. Também foram apreendidos veículos, relógios de luxos, joias e documentos. Agora, o material será analisado para identificar outros envolvidos no esquema. Olha, é uma questão que a gente sempre fala, né? Não existe crime organizado, existe Estado desorganizado. O crime organizado, né? Os bandidos se aproveitam de
funcionários, agentes, né, promotores e até juízes corruptos, e aqui eu faço um parênteses, né, não significa que a corrupção é uma coisa que acontece só nessas questões de autoridades públicas e de funcionários públicos. Ela existe em todo lugar, porque a corrupção não é uma coisa ligada exclusivamente a funções. Ela significa que ela é do ser humano. Então, se o ser humano, se aquele cidadão, se aquele indivíduo é corrupto, independe da função, da profissão que ele tem escolhido. Então, não existe policial corrupto. Existe um cidadão corrupto que fez o concurso e entrou para a polícia. E assim é o juiz, é o jornalista, é o médico, é o padeiro, é o advogado. Se a pessoa tem esse perfil de ser uma pessoa antiética ou corrupta, ela vai levar isso para a sua profissão. Então, se for um médico e for corrupto, ele vai vender laudo falso. Ele vai trocar a troco de 1 quilo de linguiça, um atestado falso para a pessoa ir lá faltar do serviço. Se ele for um juiz, um ser humano corrupto que prestou o serviço, o concurso de juiz e passou, ele vai vender sentença para criminosos e assim por diante. O jornalista vai trocar informação ou elogio ou crítica a determinadas pessoas se ele receber dinheiro para isso, se ele for um jornalista corrupto. Então isso é muito importante a gente sempre deixar claro aqui. Não se trata de falar, olha, o servidor público é corrupto, o juiz é corrupto, a polícia é corrupta, o jornalista é corrupto. Não é. O ser humano que tem desvio de comportamento e é corrupto, é que ele vai ser corrupto em qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, tinha um auditor fiscal que era corrupto, né, segundo as investigações, e que ele recebia propina de empresários para desembaraçar questões lá aduaneiras. E quando você fala desembaraçar, não significa só você agilizar os processos. Significa alguma coisa que tem algum problema na receita, alguma coisa que foi pega ali na fiscalização, e ele vai dar um carimbo, uma assinatura e liberar, a troco de alguns milhões, alguma grana ali que entra no bolso dele. Então é assim que funciona. E a Polícia Federal, né, a Receita Federal, com os seus sistemas de monitoramento, conseguem, vez ou outra, pegar e trazer à tona, fazer a operação, desencadear, quebrar toda a rede e resolver a situação. Isso é um problema nevrálgico do Brasil, porque tem muitas brechas. Infelizmente, os serviços de controle dos órgãos públicos não são eficientes para resolver questões internas. Você pega, por exemplo, depois que a polícia consegue desbaratar uma quadrilha, você vê o tanto de dinheiro que foi movimentado, há quanto tempo essa quadrilha estava agindo, e os mecanismos internos de fiscalização não tinham resolvido, não tinham detectado. Então, esse é um problema do Brasil. Existe lá a tecnologia, está avançada, tem uma questão, você pega o imposto de renda, ele já tem um aplicativo que consegue capturar tudo, cruzar dados. Então, existe uma corrente, uma estrutura tecnológica eficiente. Entretanto, essa estrutura tecnológica eficiente em todas as esferas brasileiras ainda não tem um sistema eficiente para fiscalizar internamente. Porque você pode ter lá 1 milhão de funcionários, tem lá 22 mil funcionários num departamento, mas você não está pensando, olha, se 2% desses funcionários forem desonestos, forem corruptos, a gente tem como detectar se ele está fazendo alguma coisa errada. Isso o Brasil ainda está devendo, e muito. É uma questão bastante séria e a gente tem aqui tentado bater nessa tecla com relação a isso. Nath Luquezzi, o que temos aí de informações para a gente tirar um pouquinho essa questão policial aqui e dar uma oportunidade para o nosso ouvinte também respirar um pouco? Com certeza, mas a gente agora vai para terras internacionais. Vamos continuar falando de política, porque temos novidades nos Estados Unidos, porque o escritório do representante comercial dos Estados Unidos anunciou na madrugada de ontem, terça-feira, uma proposta de mais taxações contra o Brasil e outras 58 nações por conta de falhas no combate ao trabalho forçado. A iniciativa surge depois de investigações que apontaram negligência desses países em erradicar práticas laborais abusivas.
Mais cedo, o STR concluiu uma investigação sobre práticas comerciais aqui no país e propôs uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros importados. A proposta de ação, fundamentada na seção 301 da Lei de Comércio, visa então pressionar governos a adotarem políticas mais rigorosas de fiscalização. Entendendo a proposta americana, a investigação do STR concluiu então que esses 59 países listados, incluindo o Brasil, falharam sistematicamente em agir contra o trabalho forçado em suas fronteiras. Para os Estados Unidos, essa omissão distorce o mercado global ao permitir que produtos fabricados sob condições desumanas cooptam com bens produzidos legalmente. As sanções propostas podem incluir, então, a imposição de tarifas adicionais de 12,5% sobre produtos importados dessas nações. O Brasil, incluído na lista, agora enfrenta a possibilidade de novas taxas que podem encarecer suas exportações para o mercado norte-americano, caso não apresente avanços na política de combate ao trabalho escravo. Não está claro ainda se essas penalidades seriam somadas ao tarifaço de 25%, que já foi sugerido mais cedo pelo STR, por determinados atos políticos e práticos do Brasil e que sobrecarregam e restringem o comércio americano. Quanto aos próximos passos, antes de toda essa implementação definitiva de todas as taxas, o governo dos Estados Unidos vai abrir, então, um período para comentários públicos, consultas bilaterais com essas nações afetadas. O Brasil está incluso nisso, e o objetivo inicial é incentivar que os países eliminem, então, essas práticas de trabalho forçado por meio de reformas legislativas e maior rigor punitivo. Caso os países não demonstrem mudanças significativas em seus marcos regulatórios, aí sim as taxas de importação serão aplicadas de forma gradual. Para analistas americanos, a inclusão de um número tão elevado de nações demonstra uma mudança de postura de Washington, que passa então a utilizar o acesso ao seu mercado consumidor como uma ferramenta de pressão por direitos humanos. Então tudo isso ainda vai ter um tempo até ser tomada uma implementação definitiva dessas taxas, Sena. E é uma questão bastante complexa, né? Tem lá, especialmente porque nós estamos à beira aí no período pré-eleitoral, aí o pessoal da esquerda, né, o pessoal do governo, Lula e Companhia Limitada, tentam jogar a responsabilidade no colo do adversário Flávio Bolsonaro, que por sua vez, né, joga de volta a bomba para o colo do governo, e com o argumento de que, na verdade, a tarifa é resultado de problemas que já foram avisados há muito tempo pelo governo norte-americano com relação a práticas desenvolvidas aqui em território brasileiro. Então essa guerra vai longe ainda, mas é claro que ao longo desse período, o próprio governo Trump, o secretário Marco Rubio, vão falar muito ainda, vão fazer muita entrevista coletiva, vão divulgar muita nota e a coisa está longe ainda de se resolver. Por enquanto, a guerra de alternativas, né? Essa guerra de versões vão permear a política brasileira e fica ali cada qual conversando com a sua bolha. O problema é o seguinte: o seguidor do Bolsonaro não quer nem saber do argumento da esquerda. E o seguidor da esquerda, né, de Lula e etc., não querem nem ouvir falar nos argumentos da direita. Cada qual tem a certeza que o seu político querido, o seu político de estimação está com a razão. Aí, como a gente tem uma eleição bastante polarizada, esses dois polos não vão querer saber do argumento contrário. O que resta a entender para a gente aqui acompanhar, e isso é um desafio brutal para os analistas econômicos, é saber o que as pessoas que estão no meio dessa discussão, que não são nem esquerdistas radicais e nem bolsonaristas radicais ou direitistas radicais, estão pensando, estão absorvendo essas informações. É por isso que a função aqui do jornalismo é justamente ir repassando passo a passo, né, cada informação que vai surgindo com relação a isso tudo. É claro que a tarifa prejudica a economia brasileira, encrenca ali uma série de produtos, acaba pressionando a inflação. No que diz respeito à questão envolvendo a classificação
de facções criminosas como terroristas, isso não tem nada a ver. As pessoas aproveitam para misturar tudo num balaio de gato só, e não é bem assim. Não dá para a gente imaginar que a economia é prejudicada porque uma facção criminosa foi classificada como terrorista, porque daí essa classificação feita pelos Estados Unidos acaba fazendo algumas atitudes, desencadeando atitudes econômicas contra empresas que têm ligações de negócios que estão ali em contato com essas facções investigadas. E aí, claro, se você tem um problema de uma empresa que tem ligação com o crime organizado, ela vai ter problema econômico mesmo. Mas não significa que a economia do país vai ter problema. Então, a gente tem que separar o joio do trigo e não ficar caindo em conversa mole, em conversa fácil. Então, você separa tudo, né? Você tem um banco, por exemplo, que tem os seus sistemas de controle capazes de identificar movimentações de quadrilha. E você faz essa denúncia ao Ministério Público, à polícia, e consegue ao CAD, né, o Conselho de Defesa Econômica do Ministério da Fazenda, você consegue ali alertar para problemas que está acontecendo naquela conta suspeita, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você não tem mecanismo nenhum, se você deixa movimentar dinheiros vultosos de quadrilha, milhões de reais, né, de quadrilhas, e não faz nada para isso, passa suas barbas, aí você pode ter algum problema. Ou se você é um empresário e tem ali, você está lavando dinheiro para o crime organizado. Ah, mas esse empresário emprega muita gente. Ok, mas ele está fazendo coisa legal. Então, se a economia dessa empresa que tem problema com o crime organizado tiver lá uma ação do sistema econômico dos Estados Unidos, um problema internacional a partir dessa declaração de facções como ações terroristas, você tem culpa no cartório, você não pode reclamar com o bispo. Então vamos separar uma coisa da outra para não ter essa desinformação generalizada para complicar toda a situação. Sena, nós temos atualização, inclusive, sobre esse caso. A jornalista Tayane Mello, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem bastidores, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza, então, hoje, uma segunda reunião ministerial do ano. O encontro já estava marcado para as 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília. Até o momento, não houve uma divulgação da pauta do encontro, esse encontro que já está acontecendo desde as 10 da manhã de hoje, mas a reportagem da Band apurou que em alguns dos temas que serão tratados durante a reunião serão a classificação do PCC e Comando Vermelho como terroristas, e além disso, a reunião acontece então depois do representante comercial dos Estados Unidos, como a gente está comentando, concluir uma investigação contra o Brasil e sugerir a aplicação da taxa de 25% sobre os produtos brasileiros. Então, é esperado que eles abordem esse tema também agora neste encontro que está sendo realizado. Eu espero, sinceramente, que o presidente Lula e seus ministros tenham a cabeça no lugar e desenvolva efetivamente coisas práticas, concretas, para resolver a situação. Do ponto de vista diplomático, conversar lá com os Estados Unidos, com as autoridades norte-americanas, para entender, para resolver, para eventualmente mandar informações, para tentar minimizar ou cancelar essas tarifas. Do ponto de vista ali da questão envolvendo essas facções criminosas, gente, não dá para, em sã consciência, você ficar defendendo facção criminosa. Não dá para falar, olha, não é terrorista, porque não dá. Né? Quando teve aquele problema envolvendo aquelas manifestações e quebra-quebra do 8 de janeiro, né, que muita gente está presa até hoje, o governo se apressou em correr lá e falar que eram terroristas. Né? Toda a esquerda classificou, parte da mídia também, aqueles atos como atos terroristas. Aí você pega grupos criminosos que dominam, né, territórios da nação. Eles acabam ali com o direito de ir e vir. Eles mandam fechar comércio, mandam fechar escolas, eles põem fogo em ônibus, eles põem pessoas lá que são desafetas para morrer dentro de pneus queimados. Aí você vai falar, não são terroristas. Não dá. Tem que ter alguma coerência, tem que ter equilíbrio nessa hora, e aí não dá. O governo fica até numa saia justa, tendo que ter uma dificuldade imensa de ficar defendendo essa classificação, porque
passa a imagem para o povo brasileiro que está passando o pano, passando a mão na cabeça de bandido. Então o governo, ao meu ver, está aproveitando a tarifa para colocar tudo num balaio só e falar, ó, é culpa dos bolsonaristas que foram lá, não sei o quê, e acabar com a nossa soberania. É um discurso que eu vou contar para você. É um discurso que só encaixa dentro da bolha. Então, cada uma das duas correntes políticas no Brasil estão conversando com as suas bolhas. Ninguém, aparentemente, está preocupado com as pessoas que não estão nem de um lado e nem de outro. Isso é um problema bastante complexo para se destrinchar até o dia das eleições. Bom, vamos falar de coisa mais amena agora. Um evento promovido pela Câmara Americana de Comércio apresentou tendências e desafios para o mundo corporativo. Esse evento aconteceu em Campinas e entre os principais temas debatidos estavam tecnologia, inovação e gestão de pessoas. Uma empresa é igual uma orquestra, mas sem sintonia a música não acontece, mesmo com os melhores músicos. O desafio dos gestores é fazer tudo funcionar em harmonia. E foi isso que líderes empresariais discutiram em Campinas durante o CEO Forum 2026, promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, AmCham. A oportunidade de se conectar não só com outros negócios, mas também fazer muito benchmark, aprender com quem já errou ou com quem vem fazendo muito bem feito. Então é um grande espaço de conexão. A AmCham liga as pessoas e as empresas. O evento aconteceu no Teatro Interno do Centro de Convivência Cultural de Campinas, Carlos Gomes. O CEO Forum 2026 reuniu empresários e empreendedores para discutir os desafios do mundo corporativo. Não tem problema nenhum, daqui a pouco a gente se reorganiza e coloca aqui a reportagem do Igor Val sobre esse evento na AmCham, a Câmara Americana de Comércio, né, com os Estados Unidos. Muito bem, nós temos ouvintes que entraram em contato conosco aqui pelo nosso WhatsApp 97102-1493. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal da Band, bom dia, Nath. Eu gostaria de falar sobre essa tarifação dos Estados Unidos, né? Eles vão tarifar só as coisas que interessam para eles, né? Não é questão de ser de direita ou de esquerda, é questão de visão, né? Olha bem, eles não vão tarifar terras raras, porque eles precisam dessa porcaria dessas terras raras. Eles não vão tarifar coisas de avião, porque eles precisam, porque são sócios da Embraer. Então, isso aí é tudo política deles, cara. Falar que os Estados Unidos não é bonzinho, né? Os Estados Unidos não é bonzinho, né? E esse negócio da facção, você está simplificando muito, né? Na hora que você comentou aí. Por quê? Porque realmente eles querem fazer maldade, né? Eles querem fazer maldade. Né? Eles querem porque querem. Que nem eles fizeram com o México, fizeram com outros países. Por que eles não vão para esses paraísos fiscais e esses bancos que lavam dinheiro de empresário de todo mundo? Eles não vão lá e fazem coisa contra esses países. Contra a Suíça, que são um paraíso fiscal a vida inteira, né? Para poder lavar dinheiro. Lá eles não vão. Né? Agora vem para cá, para o Brasil, porque aqui o Brasil quer taxar o Pix. O que o Pix fez de errado? Né? O que o Pix fez de errado? Né? Para eles falar mal do Pix. O Pix ajudou muita gente. Deu visibilidade para as pessoas poderem ganhar o seu dinheirinho e receber na hora. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa daí de bater palma para malandro dançar. Exatamente, tem essa questão envolvendo as duas correntes, né? O que acontece? É claro que a questão econômica dos Estados Unidos é voltada para o interesse norte-americano. O presidente Donald Trump falou antes das eleições que ele ia fazer isso, que ele ia tarifar todo mundo e que ele ia recuperar o comércio dos Estados Unidos como importante, porque na visão dele, as outras nações se aproveitavam bastante da forte economia norte-americana para ficar com um comércio que não era vantajoso para os Estados Unidos. Ele falou isso a todos os cantos, para todos os ventos, para quem quisesse ouvir, e foi eleito de forma expressiva lá nos Estados Unidos. Então ele está cumprindo a promessa de campanha.
Agora, você não pode, naturalmente, ficar falando assim, por que ele está fazendo aqui e não faz em outros países? É a mesma coisa de você entrar no supermercado, roubar, e depois, quando a polícia te prender, você fala, mas por que você não prendeu o político fulano de tal lá que roubou também? Então são coisas distintas. Você não pode usar um exemplo terceiro para justificar o seu erro. Então, se a facção criminosa faz coisa errada, faz toda a questão que qualquer cidadão brasileiro sabe, né, que ninguém tem naturalmente nenhuma segurança no Brasil. Todo mundo sabe que não pode sair com o celular na mão em qualquer rua brasileira. Não pode sair tranquilo depois das 9, 10 horas da noite. E você sabe que o crime organizado, o crime rasteiro, qualquer tipo de criminoso sabe da impunidade no Brasil, então você não pode imaginar que, não vai prender o bandido porque teria que prender também fulano, cicrano e outros países. Não dá para usar esse argumento. Nath. A gente, inclusive, tem atualizações. Alexandre Oliveira, o ouvinte comentou sobre o Pix, né? E a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, defendeu o Pix depois do sistema de pagamentos instantâneos ser alvo aí de críticas do governo dos Estados Unidos. Em nota, a entidade afirmou que as conclusões do escritório de representante comercial dos Estados Unidos foram baseadas em informações incompletas sobre os objetivos e o funcionamento da plataforma. A federação também rejeitou a alegação de que o Pix seja discriminatório. De acordo com a entidade, não existem barreiras para a entrada de novos participantes, independentemente do porte ou segmento de atuação. A única exigência é que as empresas operem no mercado nacional, já que o sistema realiza transações em reais e foi desenvolvido para atender ao ambiente financeiro brasileiro. E um certo receio, né, com a questão das taxas, da taxação, como vai ser o impacto financeiro. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços, Márcio Elias Rosa, listou ontem, terça-feira, como que vai ser esse impacto financeiro caso aconteça e os setores produtivos que correm mais risco caso a proposta do governo dos Estados Unidos de taxar em 25% os produtos brasileiros venha a ser implementada. Os setores mais atingidos, então, seriam os de máquinas, equipamentos que têm um valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o presidente Geraldo Alckmin, no caso, para emprego, renda e para as indústrias. De acordo com o ministro, a decisão tarifária ameaça diretamente 21% do total das exportações brasileiras rumo ao mercado norte-americano. A gente tem aqui a lista dos setores mais expostos. Então, novamente, máquinas e equipamentos industriais, produtos de plástico, calçados, produtos de madeira, como, por exemplo, esquadrias, papel cartão, ferro fundido, peixes e crustáceos. Qualquer setor que a tarifa atinge, arrebenta, complica bastante a economia como um todo. Porque, claro, né, tem a geração de emprego, tem a questão da inflação, tem um problema sério. Com relação ao Pix, né, que foi uma pauta, uma coisa que foi criada no governo anterior, o brasileiro já adotou, todo mundo tem Pix, é uma coisa muito importante. Aí o que acontece? O governo dos Estados Unidos está mal informado sobre o Pix. É uma coisa que falta uma diplomacia mais eficaz do governo brasileiro. Né? Não tinha até pouco tempo aqui um embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E não tem conversa entre embaixador do Brasil nos Estados Unidos com a diplomacia americana. É um problema sério. Essa questão que desde a década de 70 a esquerda fica com essa historinha de, olha, imperialista, não aos Estados Unidos, olha, não vão falar inglês, não, tem que usar a palavra em português. Fica com essa ladainha o tempo inteiro. Chega uma hora dessa que pega um gestor, um presidente que tem esse tipo de perfil, fica complicado. E aí o que acontece? O governo americano, é claro que o Pix prejudica lá as empresas de cartões, porque diminuiu a receita. Se você faz uma transação pelo Pix, você não está fazendo pelo cartão de crédito, aquele comércio não manda a taxa para a empresa do cartão, isso é óbvio. Agora, cada um com seus problemas. O Pix é uma coisa brasileira, utilizada dentro do território brasileiro, é uma coisa importante, é uma coisa boa que foi criada, controlado ali, né, pelas instituições financeiras brasileiras e não tem nada a ver com os Estados Unidos. Então, as empresas de cartões de crédito que lutem,
Dentro do território brasileiro, o Pix é uma coisa muito importante para o cidadão brasileiro. Agora, cabe tanto a questão, né, às autoridades econômicas do Brasil como a diplomacia brasileira explicar melhor essa situação. Não dá para imaginar. Se você cria, por exemplo, se eu invento um carro movido a água no Brasil e eu faço a alegria da população brasileira, ele vai lá e abastece na sua torneira o carro, as empresas norte-americanas de combustível não podem vir aqui falar que nós estamos prejudicando a economia americana. Então foi mais ou menos o que aconteceu com o Pix. Mas está faltando uma conversa mais séria. E não ficar, olha, por causa da família Bolsonaro acabou o Pix. Olha, por causa do Lula aconteceu isso. Ficam os dois se degladiando e ninguém vai lá resolver o problema. Isso é complicado. Temos mais um ouvinte aí, né? Ou não? Vamos para comercial? Vamos só para mais um ouvinte, então, que está falando sobre esse tema, depois a gente vai para um intervalo comercial. Um ótimo dia, Sena e Nath. Sena, eu acho que dá para a gente fazer aí um entendimento dessa questão aí do tarifaço, para além aí dessa questão da polarização, simplesmente aí se apegando aos fatos. É lógico que nessa análise vai ficar assim mais caracterizado qual lado aí que sempre esteve aí estimulando o tarifaço. Basta a gente ver quando saiu da primeira vez quem comemorou e quem solicitou o tarifaço, né? Então dá para a gente ver, dá para a gente determinar quem aí está pleiteando que o Brasil sofra com essas tarifas. Então, assim, não é nem questão de entrar no mérito de qual ideologia, se é de esquerda ou direita, que a gente está assumindo. Não é simplesmente aí fazendo aí uma apuração dos fatos. E os fatos mostram que os Bolsonaros, né, no plural, sempre estiveram ali estimulando, sempre estiveram ali planejando que o Trump aí fizesse e aplicasse essas sanções aí no Brasil. Então, acho que, né, dá sim para a gente interpretar esses fatos aí sem essa pobreza aí, né, dessa polarização que existe. Um abraço a vocês, é o Erivelton. Muito obrigado, Erivelton. É uma análise importante. Mas agora o que acontece, né? Os bolsonaristas afirmam que foram lá pedir para classificar as facções criminosas como terroristas e não para aplicar tarifa. E até o Flávio Bolsonaro e seus companheiros lá que estiveram, né, lá no Salão Oval da Casa Branca, estão manifestando isso e pedindo para reconsiderar a tarifa. Da outra vez era outra coisa, né? O pedido era para sanção contra o Alexandre de Moraes, por uma questão envolvendo o que os Estados Unidos também reconhecem e entendem como interferência do magistrado em empresas norte-americanas que estão em território americano e também com cidadãos que estão protegidos pela lei americana. Então, o assunto é muito mais complexo do que isso que a gente passa aqui. O que é importante é o brasileiro, o cidadão, o ouvinte da Bandeirantes não se apegar ao argumento bolsonarista e o argumento petista, lulista, seja lá como for, esquerdista. Então, ficar absorvendo todas as informações, mas daquele jeito. Existe um provérbio chinês que eu gosto muito, que é assim: você imite a água. Se você coloca a água numa xícara, ela se torna xícara. Se você coloca a água num bule, ela se transforma num bule. Se você coloca a água numa caixa d'água, ela se transforma na caixa d'água. Mas para isso você tem que estar isento. Então, por exemplo, a melhor utilidade da xícara é você poder esvaziar a xícara. Então você tem que estar vazio. Se você não esvaziar a sua xícara, você não consegue provar o meu chá. Então prove o chá. Prove o chá do argumento técnico de quem está apoiando uma coisa e quem está apoiando outra. Ou de quem está criticando uma coisa e criticando outra. Aí você consegue ter massa crítica para você conseguir entender, à luz das informações concretas, o que está acontecendo. Se for puxar para o lado do bolsonarista ou se for puxar para o lado petista, não vai dar certo, a análise vai ser sempre torta. Vamos agora ao intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Campinas está realizando hoje, quarta-feira, uma ação especial de vacinação contra a gripe na rodoviária. A ação acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso à vacina para quem passa ali pelo local, como viajantes, trabalhadores e usuários do terminal. A vacina está liberada para toda a população e é uma das principais formas de prevenir complicações causadas pelo vírus da influenza, especialmente nesse período de temperaturas mais baixas. A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Muito bem, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes aqui pela sua Rádio Bandeirantes, né? E também todos os canais aqui, YouTube, Facebook, Instagram, né? Sinal de fumaça, como diz o Edson, em todo o planeta você consegue sintonizar de alguma maneira a Rádio Bandeirantes de Campinas. Temos mais ouvintes, né, Nath? Temos mais ouvintes. Vamos começar com primeiro aqui o Edmilson, que escreveu pra gente o seguinte: bom dia, grande Sene Nath, prazer ouvir você por aqui. Vamos lá, na hora de ficar criticando o Lula, o Rubel, o Lula critica e fica debochando do cara. Na hora de sofrer as consequências é culpa do Bolsonaro. Fala pro senhor presidente parar de ficar falando asneira e agora fica falando que o Flávio deveria ser informado. Se fosse um país islâmico, ele já teria perdido as duas mãos. Mensagem aí do nosso ouvinte Edmilson, que participa aqui do Manhã Bandeirantes todas as manhãs. Edmilson, obrigado pela mensagem, Edmilson. Tem alguém também da esquerda que tá entrando aí também? Porque ele foi meio rude aí com o Lula. Vamos equilibrar o negócio aqui. Tem mais áudios chegando aqui pra gente, a gente escuta aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Walter. Bom dia, Nath. Bom dia. Ô, Walter, justamente hoje eu ia mandar uma mensagem elogiando você por algo que você falou lá no passado. E olha aí a surpresa, né? A coincidência, você apresentando o programa. Aliás, o Heitor, pode voltar, viu? Pode parar de querer aplicar aí a escala 5x2, viu? Vamos voltar ao assunto. Lá atrás você disse uma coisa verdadeira. Enquanto o mundo inteiro ficava comedido, todo mundo sabe que os Estados Unidos atualmente está sendo governado por um desequilibrado mental. O problema não é os Estados Unidos, o problema é ele. Ele é o desequilibrado, né? Donald Trump. Então o que acontece? Todo mundo fica quieto, não fica falando. O nosso presidente vai para a Tailândia, vai para o Vietnã, vai para todo lugar, desce o porrete nele. Será que isso não chega aos ouvidos dele? Né? Ele mesmo se trai. Ele, por exemplo, ele foi em Aracaju agora, disse que entregou um dossiê, uma documentação para o presidente Trump, falando das medidas que estão sendo tomadas contra o crime organizado no Brasil. A gente sabe que é tudo mentira, que não tomam nenhuma. Né? O PCC, quando surgiu, acho que em 96, não sei, ninguém fez nada. Olha o tamanho que o PCC está hoje. Hoje ninguém vai acabar com o PCC.
né? Então é assim, você quer saber falar de soberania, vai conversar com o pessoal do Rio, que acorda debaixo de chuva de bala, que não pode levar as crianças na escola, tem que se deitar em rodovia quando está tendo tiroteio entre facções. Então é isso, né? Que mata a gente, como você mesmo agora um pouco falou e todo mundo sabe, em micro-onda de pneu. Então você não tratar isso aí como terrorismo, você vai tratar como o quê? Eles são pior que terrorista. Agora há pouco um rapaz, ele mandou uma mensagem aí falando do Pix. O Pix é o seguinte, com o uso do Pix, que é uma ferramenta maravilhosa, quantas pessoas deixaram de usar o cartão de crédito? E a maioria dos cartões de crédito, a bandeira é americana. Sendo assim, eles deixaram de ganhar dinheiro. É só esse o problema. Né? Não tem nenhum problema de coisa, de trabalho escravo, isso é tudo conversa fiada. O Lula devia calar a boca e parar de falar besteira. Só que assim, nesse país, quando você fala alguma coisa que o Lula faz de errado, o cara é bolsonarista. Não, eu não sou bolsonarista, eu não voto nele. Muito menos nesse filho doente mental dele, né? Isso aí, a pessoa para votar nesse cara aí, ele deve ter muito ódio do Brasil para votar em Flávio Bolsonaro. Grande abraço a todos. Quem que é ouvinte? Você tem o nome dele aí, ô Nath? Sim. Desse último que falou? Este é o... Eu não tenho aqui. É o Paulo Neves que estava falando com a gente? Eu acho que é o Paulo Neves que estava falando com a gente. Vamos torcer que seja, eu então. Eu acho que é sim. Mas eu gostei das colocações dele. Paulo Neves, você viu que ele sentou o braço, sentou o cacete nos dois, né? E isso me agrada. Isso me agrada, porque se fica de um lado falando bem de um e mal do outro, aí você já fala, aquele fla-flu que me tira o sono, me tira a paciência. Então ele sentou o cacete nos dois, e aí eu gosto porque é uma pessoa que está ali analisando alguns dados, né? Com relação ao crime organizado, gente, o ouvinte tem razão, Paulo. É uma coisa que não nasceu ontem, né? Tem décadas, né? Ele vem crescendo e todo mundo estava quietinho. Agora que tem uma ação importante, né? E os Estados Unidos estavam já ameaçando, já tinham mandado a letra, né? De que iam classificar como organizações terroristas, o crime organizado brasileiro. Aí começaram a correr com um PEC, começaram a falar, não, a gente está de olho, nós vamos tratar disso aqui. E não estava tratando, não estava ninguém nem aí com isso. Pelo contrário, existem decisões do Supremo Tribunal Brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, para não ter operação policial nos morros cariocas, que são dominados por essas facções. Então ninguém... E aí não é só a gente não fala só do governo, né? A gente fala do governo, do Congresso, né? Câmara e Senado, ninguém estava nem aí. Ninguém estava nem aí. E não é só desse governo, né? Ninguém combateu efetivamente esses grupos criminosos como deve, com inteligência, com polícia, para acabar com essa questão de dominação de território brasileiro há muitas décadas. É que o problema que cai no colo ali sobre a esquerda, o governo do PT, é que nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, a maior parte do controle de forças de segurança pública da União estavam sob o comando, né, do governo federal. E também essa questão de que, desde que o PT foi criado, tem essa história de ter ojeriza à polícia e ao exército e ter uma certa complacência com a questão da criminalidade, sempre achando que os criminosos são vítimas de desigualdade social, que é uma verdadeira ladainha que não entra na cabeça de algumas pessoas que conhecem a história, conhecem a periferia. Eu, por exemplo, morei, né, eu sou nascido e criado na periferia de Campinas, em bairros que tinham dominância de tráfico. Eu via lá como que as pessoas escolhiam a fazer parte do tráfico, da criminalidade, de puxar carro, essa coisa toda. Então eu via ali a seguinte situação, no bairro onde eu morava. Tinha a mesma praça de esportes para todo mundo, tinha a mesma escola pública estadual para todo mundo, tinha a mesma creche para todo mundo, tinha naquele tempo não tinha internet, naquele tempo era muito raro a família que tinha carro. Quando tinha um carro era para a família toda e ele ficava na garagem, todo mundo trabalhava de ônibus e usava só para passear, e aí você via, eu jogava bola com pessoas que depois viraram traficantes. Eu brincava na rua de bolinha, de empinar pipa, né, de bolinha de gude, com as pessoas que depois viraram criminosos. Alguns morreram baleados em confronto com a polícia. Então a gente viu claramente
E isso, né, todos os meus colegas, por onde eu passei, em todas as empresas onde eu trabalhei, tem a mesma história de periferia. Que você via exatamente que as pessoas ali que tinham a mesma educação, a mesma formação, a mesma situação econômica, as mesmas oportunidades dentro daquele bairro, umas optaram por trabalhar logo cedo, por estudar, por tentar fazer uma vida melhor, e outras acharam mais fácil vender droga, arrumar uma boca de fumo, né? Puxar carro, roubar tênis dos outros. Então a gente vê que não é uma questão de pobreza da sociedade. Quando a pessoa fala que a criminalidade está associada à questão econômica, à questão de falta de oportunidade, isso é de discurso de acadêmico que fica atrás de uma mesa contabilizando números frios e não conhece, nunca pisou numa periferia, nunca morou na periferia, não sabe do que está falando, porque exatamente não é assim que na prática as coisas funcionam. Isso é até uma coisa muito ruim, é uma coisa que você acaba indo contra uma população gigantesca de gente pobre, gente sem muitas oportunidades, que estão ralando, trabalhando, acordando cedo, passando o dia todo trabalhando e depois indo para a escola estudar para melhorar de vida e fica ali sendo confundida com as pessoas que optaram, por algum motivo ali, acharam que é mais fácil se enveredar pelo crime. E aí, essa coisa realmente não me desce. Muito bem. O que nós temos aí, Nath? Eu tenho alguns ouvintes aqui que eu preciso ler aqui também, viu? Temos também uma entrevista já planejada, verdade. Para você aí conseguir... A gente não para de falar, né? Para você conseguir aí programar o seu finalzão de semana, o seu feriado. Afinal, apesar do friozinho, muita gente ainda vai sair para visitar familiares, para poder aproveitar para passear, para descansar. Então, temos aí programada uma entrevista para você, ouvinte. O nosso entrevistado está conectado já? Já estamos com o nosso entrevistado aqui conectado. Olha, já pedi desculpa, porque a gente não para de falar e o homem está esperando. Gosta pouco de falar. Bom, nós estamos em contato aqui com o coordenador de tráfego da Autoban, a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes. É o João Moacir. João, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, nós que agradecemos o espaço. Bom, inicialmente tem uma previsão de movimento importante, como sempre, nesse feriado prolongado, né? Sim, a gente espera uma movimentação aqui na Autoban de mais de 2,5 milhões de veículos para o sistema Anhanguera Bandeirantes. Com os horários de pico, isso deve começar hoje a partir das 16 horas e seguir até por volta aí das 20 e 21 horas. E amanhã, das 9 da manhã até por volta das 13 horas. E o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Portanto, a gente orienta, quem puder evitar esses horários, pode ter aí uma viagem um pouco mais tranquila. Para quem vai descer ao litoral, existe alguma medida adotada, alguma operação especial já programada? Olha, o movimento maior nosso é no sentido interior, aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes. Lógico que tem também aí o pessoal que vai para o litoral, mas para nós o movimento intenso ele fica no sentido interior e o atendimento tanto para a capital quanto para o interior é o mesmo atendimento. Então a gente tem um reforço no quadro de operações com as viaturas de inspeções de tráfego, viatura de guinchos leves, guinchos pesados, também no APH e principalmente nas praças de pedágio para garantir maior fluidez. Nós temos 3 modalidades de pagamento na praça de pedágio. Pode ser por dinheiro, as pistas automáticas, né, e também o autoatendimento, onde nós aceitamos ali o cartão de inserção e o cartão de aproximação, justamente para garantir maior fluidez para os nossos clientes aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes. Ô João, como que tá a resposta assim, né? Quando a gente viaja, infelizmente, né, para o motorista, para alguns motoristas tem lá, acaba fervendo um carro ou enguiçando algum problema ali mecânico e ele para no acostamento, levanta o capô e fica ali pelejando para ver se consegue resolver o problema. Quando aciona-se o serviço ali da Autoban, você tem um tempo médio de resposta para esse tipo de ocorrência? Bom, a gente tem tempo de resposta, né? Na verdade, como que funciona? Nossas viaturas elas ficam posicionadas em pontos estratégicos justamente para atender essa grande demanda e atender os chamados. Os chamados são monitorados pelas viaturas que ficam em inspeção de tráfego
no trecho. Então, no trecho, nós temos viaturas rodando 24 horas, que identificando qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de problema, elas já vão entrar em contato e acionar o recurso necessário. E também nós realizamos um monitoramento por câmeras. São 110 câmeras monitorando o sistema Anhanguera Bandeirantes, detectando qualquer tipo de veículo parado, qualquer tipo de situação, já é disparado o veículo para fazer o atendimento o mais rápido possível. Quais que são os horários previstos aí para tráfego mais intenso, para o pessoal que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes já conseguir se planejar? Bom, hoje, a partir das 16 horas, isso deve seguir até por volta das 20, 21 horas. Amanhã, das 9 da manhã até por volta das 13 horas. E o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Com o que a gente orienta, né? A saída do feriado, ela é mais pulverizada. Então, o motorista que vai viajar, ele pode sair hoje, sair amanhã e tal. Então, é um pouquinho mais pulverizado. A atenção fica para o retorno no domingo. Né? O domingo volta todo mundo junto. Então, se puder ir programar a viagem, né, e fugir desses horários, com certeza pode ter uma viagem um pouco mais tranquila. Muito bem. A gente observa, João, né, que eu sou do tempo onde a Anhanguera e Bandeirantes tinham faixas mais estreitas, né, menos faixas de rolamento, e a gente vê que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, foram ampliando, criando marginais, mas eu tenho a sensação, especialmente quando tem feriado prolongado assim, que ainda assim, com todas as faixas, especialmente na rodovia dos Bandeirantes, que é bem mais larga, né, que acaba não dando conta. Eu tenho a impressão que a quantidade de veículos que acabam, né, a taxa de motorização vai aumentando nos municípios de todo o Brasil e o sistema viário fica ainda estrangulado. E eu queria entender com você aqui o que você imagina sobre essa situação de planejamento para conseguir dar conta dessa demanda toda. Você citou bem, né? Então hoje nós temos a Bandeirantes aqui de São Paulo a Jundiaí com 5 faixas, depois nós temos aí ela com 3 e 4 faixas até Campinas, e depois com 3 faixas chegando até a região de Santa Bárbara e Limeira. Em Anhanguera a mesma coisa, né? Em Anhanguera a gente tem uma rodovia com 2 faixas, e os pontos onde pode ocorrer uma lentidão já foram construídas as faixas adicionais e também as marginais, que é justamente o problema. A marginal é para segregar o tráfego urbano e garantir maior mobilidade para o tráfego de grande distância, né? Aí assim, a capacidade da via ela é bastante satisfatória. Lógico que nas saídas de feriado, né, o movimento ele é bastante intenso, por isso a gente faz essa orientação e faz todo o monitoramento justamente para tentar aí minimizar essa lentidão para o cliente, fazendo também as orientações através dos nossos painéis eletrônicos, né, orientando ali o motorista para que ele possa programar e planejar melhor a sua viagem. Nosso ouvinte aqui participa com a gente no Manhã Bandeirantes. O nosso ouvinte Edmilson perguntou o seguinte: pergunta para o pessoal se é verdade o que vemos nas redes sociais, se é permitido solicitar o boleto para pagamento posterior nos pedágios. Quem pergunta a você, João, é o Edmilson. Sim, a gente inclusive tem essa orientação na rodovia, né, para procurar ali o pedágio digital para fazer o pagamento. Então é possível sim fazer o pagamento posterior através do pedágio digital. Existe um tempo mínimo para realizar esse pagamento? Ele tem até 30 dias para realizar o pagamento. Perfeito. Ô João, falando ainda em pedágio, né, aproveitando o gancho aqui do ouvinte, como é que está a situação daquele sistema Free Flow, hein? No passado chamava-se ponto a ponto, então o governador Geraldo Alckmin tentou implantar, não deu certo, as prefeituras chiaram, e eu pessoalmente acho que é mais justo, porque a pessoa paga por quilômetro rodado e não tudo concentrado numa praça só. Como é que está essa situação hoje? Olha, aqui, Walter, aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes nós não temos o Free Flow. Então a gente tem aí as cobranças por dinheiro, a automática e o autoatendimento, né? As concessões novas que estão entrando, né, já entram nesse modelo para a instalação do Free Flow. Mas aqui no sistema nós ainda não trabalhamos com ele. Mas tem alguma previsão ou não? Existem estudos, né, mas ainda sem uma previsão. Mas estudos já estão em andamento, a gente está tratando, mas ainda não tem uma previsão para a instalação do Free Flow aqui no sistema. Aproveitar então para deixar para o nosso ouvinte aqui recomendações de seguranças para quem vai viajar agora nesse feriadão, por favor. Sim, olha, é bastante interessante, né, a informação a respeito da manutenção
e da segurança. Manutenção, um simples check-up na garagem de casa pode garantir uma viagem um pouco mais tranquila. Verificar níveis de água, óleo, combustível, né? Programar, planejar direitinho ali a distribuição da bagagem. Estando na rodovia, o cuidado com as normas de circulação. Respeitar os limites de velocidade. Sinalizar toda a intenção de manobra. Evitar paradas desnecessárias no acostamento. Uma outra orientação bastante importante é a questão do uso do celular. Evitar o uso do celular enquanto estiver dirigindo. Né? Vai fazer uma ligação, receber uma ligação, vai passar uma mensagem, receber uma mensagem, para no posto de gasolina, ou numa base da concessionária, ou numa base do policiamento rodoviário, faz a ligação com segurança e aí sim segue viagem. Muito bem. João Moacir, coordenador de tráfego da concessionária Autoban. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte. Um bom dia para você. Bom dia, Walter. Nós que agradecemos o espaço. Muito bem. Manhã Bandeirantes faz um rápido intervalo. A gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Olha, os motoristas que circulam pela região do Parque das Camélias, aqui em Campinas, devem ficar atentos. A Avenida Ari Rodrigues terá trechos interditados a partir desta quarta-feira, 3 de junho, para a realização de obras. O bloqueio é necessário para a execução de serviços de infraestrutura e melhorias na via, com o objetivo de aumentar a segurança e melhorar a mobilidade no local. Durante o período de interdição, os motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e utilizar as rotas alternativas indicadas pelos agentes de trânsito. A orientação é que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência para evitar atrasos e transtornos, principalmente nos horários de maior movimento. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Muito bem, de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo aqui as principais informações do dia. A Nath Luquezzi vai passar pra gente aqui o que abre e o que fecha, né? O feriadão prolongado. Lembrando que é o feriado de Corpus Christi, viu? Agora, nesta quinta-feira. Bom, e lembrando, aproveitando aqui, em Campinas vai ter procissão na Catedral Metropolitana ali, né? Os fiéis têm uma celebração importante para a comunidade católica e vai ter uma procissão na Catedral até a igreja Templo Voltivo, que fica ali na Rua Regente Feijó, e essa missa vai ser depois da missa na Catedral, essa missa das 9h30 da manhã. Então, é claro que nesse período de Corpus Christi, muitas cidades fazem aqueles tapetes coloridos, belíssimos, né? Normalmente ali as pessoas que frequentam as comunidades eclesiásticas, né? As igrejas católicas, eles fazem ali, usam sementes, grãos, feijão, milho e fazem aqueles tapetes maravilhosos por onde passa a procissão. A nossa reportagem normalmente acompanha, você vai ver no Band de Cidade também, né? Nessa quinta-feira, esse trabalho aí dos fiéis para essa celebração de Corpus
Cristi, Nath Luquezzi. Boa, agora para quem vai aproveitar o comércio de rua, de acordo com a SIC, então, amanhã será considerado facultativo para o comércio, ou seja, abre quem quiser. Sexta-feira, sim, aí a operação volta ao normal. Como é ponto facultativo, o horário de funcionamento das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Na sexta, aí sim, o horário comercial volta ao normal das 8 da manhã até as 7 horas da noite. No sábado, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Lembrando que domingo fecha todos os comércios de rua. Aí tem também a questão de shoppings, né? O Campinas Shopping abre lojas e quiosques desde meio-dia até as 8 horas da noite. A praça de alimentação já começa o funcionamento no dia do feriado, das 11 até as 9 horas da noite. No Galeria Shopping, lojas de demais operações também neste mesmo esquema, de meio-dia até as 8 horas. Shopping Guatemi, mesmo horário. Parque das Bandeiras tem uma modificação. As lojas e quiosques iniciam ao meio-dia e terminam às 10 horas da noite. Praça de alimentação das 11 até as 10. Parque Boulevard também, de meio-dia até as 8 horas da noite. A parte de alimentação das 10 até as 10 da noite. Claro, você pode conferir de acordo com as redes sociais de cada shopping. Os Correios, em razão do ponto facultativo, não haverá atendimento nas agências do Correio. Elas voltam a operar normalmente na sexta-feira no dia seguinte. Bancos não abrem também na quinta-feira, mas o Pix funciona normalmente. Para quem precisa dos serviços do Poupa Tempo, os pontos do Poupa Tempo em todo o estado estarão fechados por conta do feriado, mas o atendimento presencial é retomado aí normalmente na sexta-feira, seguindo o funcionamento já habitual. Para quem quer se divertir, lazer, cultura, espaços públicos, os parques e bosques da cidade funcionam normalmente quinta-feira e nos demais dias. As praças de esportes na quinta todas permanecem fechadas e os locais estão reabertos aí normalmente de sexta a domingo. Saúde e serviços especiais, hospitais e UPAs com funcionamento normal, 24 horas durante o feriado prolongado. A Guarda Municipal com atendimento 24 horas através do telefone 153. Defesa Civil também, 24 horas, telefone 199. Os centros de saúde na quinta-feira todos estarão fechados, com retorno na sexta-feira, funcionam com equipe reduzida. As unidades de saúde que abrem aos sábados também funcionam com equipe reduzida no dia 6, sábado. Muito bem, então, portanto, aí esse apanhadão geral, né, das coisas que funcionam, que não funcionam, para você se organizar, se programar. Para quem vai sair e pegar a estrada, tem que tomar aquele cuidado, né, que a gente sempre coloca aqui. As estradas estarão cheias, estarão lotadas. No horário de pico a situação é pior, mas de uma maneira geral o fluxo de veículos é intenso nessa saída e na volta do feriadão. E é claro que você quer chegar vivo ao seu destino, então tem que tomar cuidado. Tem aquelas dicas de praxe que é muito importante. A mais importante delas é você manter uma distância razoável, importante do veículo da frente. E tentar se manter distante também do veículo de trás, viu? Se tiver algum apressadinho e você olhar no seu retrovisor, você já cai fora daquela faixa, deixa ele passar e mantenha realmente uma distância do veículo da frente para você ter um tempo de reação. De repente está tudo tranquilo, você está vendo lá adiante, não tem nada acontecendo, não tem acidente, não tem bloqueio, não tem nada, mas um animal atravessa a pista obrigando aquela pessoa da frente a desviar de faixa ou pisar no freio. Se você não estiver a uma distância segura, você não vai ter tempo de reação e é aí que acontece o acidente, a colisão. Então mantenha essa questão. Outra dica muito importante, né, da Polícia Rodoviária é você fazer aquela checagem no seu veículo, né? As condições dos freios, as condições de segurança, verificar direitinho se a bateria tá boa, né? Para não ficar no meio da viagem, ter a viagem frustrada, precisar chamar o guincho, a assistência técnica, aquela coisa toda. Então verificar, faz uma checagem geral dos pneus, a calibragem dos pneus para ver se está tudo certo e você vai fazer aí a sua viagem mais tranquila. Não tenha pressa, não interessa se você vai chegar um pouquinho mais atrasado. Você planejou lá fazer a viagem, por exemplo, em 2 horas e vai levar 3 horas ou 3 horas e meia. Segue destino, toma uma água. Se tiver muito cheio, para num posto ali, faz a sua... Se você tiver com sono também, lava
o rosto, não vai seguir viagem com sono. Eu tenho esse problema, viu, Nath? Não sei se você tem. Eu, depois de 10 minutos de estrada, já tô cochilando. Como eu não dirijo, ainda bem, porque eu posso dormir. Eu geralmente 10 minutos já tô dormindo ali. Uma ótima copilota. Eu sou um problema nesse negócio aí, mas eu tenho... Imagino. Eu paro, né? Ou então espirro uma água no rosto, aumento o volume da música... Pra não, a gente não já problema. Cuidando, né? Tendo todos esses cuidados, já é muito difícil, né? Já é um perigo, as estradas é um momento perigoso. Imagina se você não cuidar, se descuidar um tempinho, pode ser fatal. Então, realmente, esses cuidados aí são inevitáveis. Você comentou, né, sobre os tapetes, e aí eu fui pesquisar, porque eu queria saber se existia alguma cidade aqui na região que já tinha programação, para o pessoal já se programar, às vezes vai sair do trabalho hoje, alguma cidade por perto. Águas de São Pedro, nós temos, conhecida aí pelas águas medicinais, entre os dias 5, então sexta, até o dia 8 de junho, a cidade realiza o Festival de Quadrilhas Juninas, com decoração temática ali na praça, e eles também vão fazer essa parte dos tapetes. Em Caconde, durante o feriado prolongado, também vai ter uma programação toda especial. Estiva Gebe, Indaiatuba, Ipeúna, Lindóia, Nazaré Paulista e Pedreira são as cidades aqui da região que vão receber essa programação especial, segundo a Secretaria de Turismo e Viagem aqui de São Paulo. Muito bem, então os tapetes coloridos aí de Corpus Christi. Vamos a mais um intervalo rápido, voltamos já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. As mulheres de Hortolândia e região têm uma nova oportunidade para cuidar da saúde. A carreta da mamografia está na cidade e está realizando atendimentos gratuitos até esta sexta-feira. A iniciativa faz parte de um programa de prevenção ao câncer de mama e tem como objetivo facilitar o acesso ao exame, que é fundamental para o diagnóstico precoce da doença. O atendimento é destinado às mulheres dentro das faixas etárias estabelecidas pelo programa. Em alguns casos, é necessário apresentar documentos pessoais e pedido médico. A carreta ficará estacionada na rua Valdiva Fernandes Duarte da Silva, número 59, no Jardim Sumarezinho. Ela estará disponível para atendimento das 8 às 16h30. Os especialistas reforçam que a detecção precoce do câncer de mama aumenta as chances de tratamento e cura. Por isso, a orientação é que as mulheres aproveitem a presença da carreta e mantenham os exames preventivos em dia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. Muito bem, de volta com o Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi e eu estamos tocando aqui o programa. Eu estou aqui cuidando da lojinha do Heitor Fredo, viu? Que acordou com uma indisposição na voz, tá um pouquinho de molho e logo logo já vai se recuperar. E a Copa, hein? A gente falava na abertura do programa, faltam 8 dias para a Copa do Mundo. É o maior evento esportivo mundial, com toda certeza, né? Que as nações todas ficam envolvidas, assistindo. Rola muito dinheiro, claro, mas a população, de uma maneira geral, cada qual torce pelo seu país ser bem sucedido no torneio mundial de futebol. As seleções já estão chegando, né, para a Copa do Mundo. Tem algumas mais atrasadinhas. Se fosse eu, já estaria lá há muito tempo, né? E tem muito craque convocado, né, que a gente viu aqui, a exemplo do Neymar, né, que teve aquela celeuma toda, acabou sendo convocado, mas também tem muita gente boa fora do Mundial. Vamos acompanhar aqui a reportagem do Thiago Fagnani. Ontem, Austrália, Arábia Saudita e Equador desembarcaram nos Estados Unidos. Todos bem recebidos e prontos para o início de seus trabalhos por lá. E quem também pousou em solo americano, senhoras e senhores, foi a atual campeã, a Argentina, de Lionel Messi, que mora em Miami, que beleza. O técnico Lionel Scaloni tem preocupações, viu?
O astro do time ainda se recupera de uma fadiga muscular. O goleiro Dibu Martínez tem fratura em um dedo da mão. Olha ele imobilizado. Outros 6 atletas se recuperam de lesões e vão desfalcar a Albiceleste nos amistosos pré-Copa contra Honduras e Islândia. Falando ainda da América do Sul, o Uruguai continua em casa. E o técnico argentino Marcelo El Loco Bielsa falou sobre a não convocação de Suárez, que deu o que falar mundo afora. Lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo. Quem também ainda não pousou na América do Norte foram 2 candidatas ao título. A França continua treinando em casa sob o comando de Didier Deschamps. Em Portugal, Cristiano Ronaldo e seus companheiros sabem do que a seleção é capaz de fazer no Mundial. Já que estamos na Europa, vale destacar as imagens da Holanda, que está em Zeist, com o maior artilheiro de sua história, o corintiano Memphis Depay, que garantiu estar completamente recuperado de lesão e pronto para defender o país. Muito bem, então todo mundo apostando aí, né, nas suas seleções. O Brasil, olha, quando o Brasil é desacreditado, ele sai desacreditado, em 70 foi, viu? Aquele timaço lá de Pelé e companhia, saiu, acredite, desacreditado aqui, né, quando pegou o avião e foi pro México. E ganhou. Teve as Copas também, a Copa de 94 que o Brasil ganhou nos Estados Unidos, também estava desacreditado. Eu falei, a gente não vai ganhar nada, não sei o quê, e sagrou-se campeão. Então, quando o Brasil é desacreditado, eu prefiro, porque não entra de salto alto, né, no gramado, a torcida também não fica com aquela, nossa, vamos chorar se perder, então aí fica um clima melhor. E aí a seleção, eu imagino, né, deve ir conquistando aos poucos, né, a confiança do torcedor. Vamos ver se, por merecimento, a seleção canarinho consegue estampar na camisa a 6ª estrela tão sonhada, né, Nath? Eu ainda não vi o Brasil ser campeão. Inclusive, você falou do Brasil dos anos 70. Fica aí uma indicação, ainda não é sexta-feira, ainda não é nossa agenda cultural, mas amanhã é feriadão. Assistir a série que saiu na Netflix, que chama Brasil 70, a saga do Tri. Eu assisti 3 episódios já, é muito bom, conta a história todinha aí dessa fase do tricampeonato maravilhoso. Bom, vamos falar um pouquinho então para finalizar, prometi no início do programa, para você aí se planejar, para quem vai à praia, para quem vai às cidades aqui da região de montanha. No litoral norte, então, para amanhã, nós temos um dia com pouca chuva, temos expectativa, sim, de chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mais tempo firme durante a noite. Na sexta-feira, temos pouquíssima expectativa de chuva, quase nada, mas bastante frio, com mínima de 15 e máxima de 19 graus. No retorno, aí sim, um pouquinho mais de calor, sol com muitas nuvens. Agora, no litoral sul, nós temos para amanhã expectativa também de pouquíssima chuva, sol com muitas nuvens, 20 graus de máxima, um pouquinho mais quente no litoral sul, 21 graus de máxima na sexta-feira, muitas nuvens o dia todo. Já no sábado nós temos um dia um pouquinho mais quente, sim, 22 graus de máxima, sol e nuvens, e à noite forma-se nevoeiro. Para finalizar, para quem vai para a cidade de montanha, quer curtir o friozinho, em Serra Negra nós temos inclusive alerta aí de um valor menor ou igual a 10 graus, então faz bastante frio durante a madrugada, sol com algumas nuvens e não chove. Já na sexta-feira, dia com sol, máxima de 22 graus. No sábado não temos expectativas de chuva também, com mínima de 8 graus. Então, quem vai curtir aí a montanha ali, Serra Negra, vai ter bastante frio. No domingo, 7 graus de mínima. Aproveite. Meu Deus, 7 graus? 7 graus, logo de manhãzinha. Vai ter urso polar morto de frio no negócio lá. Pior que vai. Naquele alto da serra. Tem que estar bem capotado, né? Muita gente tomar cuidado. Muita gente reserva com antecedência lá para ir para a cidade serrana. Então, né, independentemente do clima que vai estar, então quem ainda não vai estar preparando a mala, capricha,
né, que o negócio não vai estar fácil, não. É que lá também é uma roda gigante, né? Você acorda com quanto? 7 graus? 7 graus e a máxima 22. O sol vai sair, quer dizer, você não pode ficar encapotado o dia inteiro também. Mas daí você vai... Como é que você fala? Casca de cebola? Casca de cebola. Aquelas vai tirando camadas. as camadas, né, ao longo do dia. Prepare-se, bom feriado, amanhã estamos de volta. Muito bem, olha, não há tempo para mais nada, porque vem chegando aí o CH e o Nossa Área com todas as notícias do mundo esportivo. Muito obrigado pela companhia, bom dia, Nath. Bom dia para você, bom trabalho. E até mais. Obrigado, pessoal, obrigado. A gente volta a se encontrar no Band Cidade 10 para 7 da noite. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas.